aí, essa galera, tudo bom com vocês? O Patrimônio está de volta buscando todos aqueles que estão aptos a viajar através do tempo aqui mesmo em João Pessoa. Você sabe, né? Eu sou o Mike e serei seu guia nessa aventura cultural por um dos espaços mais fascinantes e cheios de histórias da nossa capital. Então se prepara para um rolê cheio de mistérios, reviravoltas e histórias que vão marcar com certeza o seu dia. Ficou curioso? Então não sai daí, que já já eu te conto mais. Sejam muito bem-vindos ao Patrimônio. A gente aterrissa mais uma vez aqui no Centro Histórico de João Pessoa. Mas dessa vez é para falar sobre um monumento que é um verdadeiro camaleão da nossa história. Quer saber mais disso, né? Eu te conto. Vocês conhecem a Praça Venâncio Neiva? Provavelmente não, né? Mas se eu falar Pavilhão do Chá, aí sim. Bem, essa praça aqui tem nome oficial, mas na boca do povo o que ficou foi o nome de uma construção que nem sempre cumpriu com as suas funções originais. Ficou curioso? Então senta aqui que lá vem história. Para entender o Pavilhão do Chá, a gente tem que voltar para 1917. Imagina só, João Pessoa, nessa época, ainda era Paraíba do Norte, e o governador Camilo de Holanda inaugurava essa praça que já nasceu com o nome de Venâncio Neiva, em homenagem ao primeiro governador republicano do estado. Tá, mas qual era o tchan dessa praça? Ela foi projetada pelo arquiteto italiano Pasquale Fiorillo. Ela vinha com jardins, fontes e escoreto lindo, com estilos grego e renascentista. Hoje, a gente vai até o pôr do sol do Jacaré para contemplar o pôr do sol no Jacaré. Sim. No passado, nessa época, década de 10, década de 20, década de 30, o pôr do sol era muito contemplado deste coreto e dos jardins do Hotel Globo. Mas o grande finale do projeto original era algo bastante inusitado para a época. A elite pessoense passaria suas tardes e feriados bem aqui no centro da cidade, patinando. Imagina só, um rink de patinação bem no centro da Praça Venâncio Neiva. E quando a gente fala em rink de patinação hoje, a gente imagina rink no gelo, né? Que é assim que a gente conhece hoje. Não, no passado era um platô, um piso extremamente liso, não sei ao certo se mármore, não tive essa descrição. Do que estudei, a descrição que no centro do rink havia uma fonte com anjos de mármore. Isso há um registro, mas não sei do que ao certo era feito o piso. E as pessoas patinavam com patins com rodinhas, tá, Mike? Sim. Não era patins de gelo. Mas é uma coisa que não pegou muito bem, que realmente é muito peculiar, né? Para a época ainda mais. A Praça Venâncio Neiva, no seu início, era o espelho da alta sociedade paraibana, e um rink de patinação era o símbolo da modernidade e do lazer para a elite, um ponto de encontro onde se exibia as tendências da época. Pois é, a história dessa praça deu uma guinada. O presidente da Paraíba na época, João Pessoa, aquele que dá nome à nossa capital, era um homem de bastante visão. E, na época, mandou retirar o rink de patinação, afinal de contas não fazia muito sentido, né? E no lugar, ele encomendou um projeto para um pavilhão central, com serviços de chá, bem no estilo britânico. Aquele famoso chá das 5, sabe? Mas arquitetonicamente bem diferente, com um estilo mais oriental. Embora a ideia e o projeto fossem de João Pessoa, a finalização só aconteceu com o sucessor dele, Antenor Navarro. Inaugurou em 26 de julho de 1931, um ano exato após a morte trágica do presidente do estado lá em Recife. O estilo arquitetônico é oriental, inspirado nas casas de chá chinesas, de onde a iguaria veio. Por isso, o nome Pavilhão do Chá pegou e acabou batizando a praça todo no imaginário popular, superando até o nome oficial. Oficialmente é Praça Venâncio Neiva. Sim. Inclusive existe o busto do Venâncio Neiva aqui, mas a população vai associar a praça a esse elemento arquitetônico que é extremamente icônico do Centro Histórico de João Pessoa, que é o Pavilhão do Chá. Então, popularmente, grande parte da população pessoense conhece a praça como a Praça do Pavilhão do Chá. Mas se você quiser mandar uma correspondência, Mike, o endereço correto você deve colocar Praça Venâncio Neiva, para facilitar a vida do carteiro, entre parênteses, Praça do Pavilhão do Chá.
Durante décadas, este pavilhão era o point da elite paraibana. A galera mais abastada se reunia bem aqui para debater política, cultura, economia, tudo isso regado a muito chá, o famoso chá das 5, como eu falei antes. Imagina só os grandes debates e as figuras ilustres que frequentavam esse lugar, bem aqui no centro de João Pessoa, numa época bem diferente. A praça como um todo, a Praça Venâncio Neiva, ela é uma praça pública, porque assim pregava a República, que os espaços deveriam ser públicos, mas ela, desde o nascimento dela, ela sempre esteve associada ao Palácio do Governo. Então, às vezes você vê, em alguns documentos históricos acontece a descrição desse espaço como o Jardim do Palácio. Então, a praça muitas vezes era entendida como um jardim do palácio. Entendi. Então, estava totalmente associada à figura do governador, presidente do estado à época. Também vai estar associada à figura do judiciário, posteriormente, à própria intelectualidade da época e um espaço da elite social de João Pessoa, as pessoas mais abonadas financeiramente vinham até essa praça, né? Então, era um espaço de sociabilidade muito forte, muito forte. Tanto a parte do coreto, para o contemplativo, do pôr do sol, como o pavilhão, que vai dar espaço para esses encontros, essa sociabilidade. O pavilhão do chá representou um momento de transição e de modernização, refletindo uma busca por uma identidade mais cosmopolita da cidade. A influência do chá britânico, aliada à arquitetura oriental, trazia um ar de sofisticação e de influências estrangeiras que atraíam intelectuais, políticos, enfim, uma galera que queria um espaço para debater e falar sobre cultura. Não sai daí. O Patrimônio vai para um rápido intervalo e volta já já. A Praça Venâncio Neiva viveu momentos de muito requinte, mas nem tudo são flores, ou melhor, nem tudo são chás. O pavilhão do chá, por exemplo, nunca teve as suas funções muito perenes. Já foi sorveteria na década de 40, já foi restaurante, já foi bar e passou por longos períodos de esquecimento. Teve até gente usando o espaço como moradia. Foi do requinte ao abandono, bem diante dos nossos olhos. Aqui atrás da gente, na Praça Venâncio Neiva, está um dos prédios também icônicos do entorno aqui do pavilhão do chá, que é o prédio da antiga Academia de Comércio. Apenas um de muitos prédios históricos abandonados no centro histórico de João Pessoa. Nas últimas décadas, sobretudo a partir dos anos 80, 90, 2000, o centro histórico de João Pessoa foi passando por um processo progressivo de degradação, de precarização e de decadência. Grande parte dessa bela, dessa atraente, dessa formosa cidade, cada vez mais voltou-se para a sua área litorânea. E o centro, como um todo, foi em grande medida caído no esquecimento. Mas sempre houveram esforços para ocupar esse espaço. Em 2010, o pavilhão e o coreto passaram por grandes reformas. Em 2012, reabriu com um restaurante chinês que não vingou. Em 2015, um movimento da sociedade, o Ocupa Pavilhão, chamou a atenção para a importância histórica e cultural dessa praça. E em 2017, mais de R$300 mil foram investidos pela Prefeitura Municipal de João Pessoa para que este espaço fosse ocupado por eventos, oficinas, enfim, fosse realmente um espaço onde a cultura fosse viva. E vem mais por aí. O Pavilhão do Chá está prestes a passar por um novo processo de revitalização, porque todo esse movimento que nós temos acompanhado de fomento à cultura, fomento ao turismo, fomento ao comércio e à ocupação do centro histórico perpassa pelo Pavilhão do Chá. Ele foi de rink de patinação a ponto de encontro da elite paraibana. Foi de sorveteria a centro cultural. E agora tem um novo futuro promissor. Bora acompanhar tudo isso junto. Bora! Nos últimos anos, diversas iniciativas de entes governamentais, como a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, o Governo do Estado, o Governo Federal, têm desenvolvido projetos e parcerias no sentido de revitalizar, reocupar, redinamizar o Centro Histórico de João Pessoa. O Centro Histórico de João Pessoa precisa voltar a ser atraente para o morador da cidade de João Pessoa. E isso é algo muito difícil de se conseguir a partir do momento que o espaço ganha um status de região pouco direcionada à residência, né? Porque o residente, ele vincula pertencimento e cuidado com o espaço. Já começa a surgir algumas iniciativas nesse sentido, mas ainda poucas e pequenas. Acredito que no futuro, cada vez mais esse seja o caminho interessado.
interessante para tentar se recompor essa realidade. Trazer de volta o centro histórico para a cidade de João Pessoa. E não só para a pessoa abastada, mas para a pessoa humilde, que tem a possibilidade de morar em um prédio retrofitado ou coisa do tipo. O Pavilhão do Chá e a Praça Venâncio Neiva são a prova viva de que nossos patrimônios não são só pedras e concreto antigo. Eles são a alma da cidade que se reinventa todos os dias. O Pavilhão do Chá é um exemplo clássico da resiliência dos nossos patrimônios. Passa por ciclos de uso e abandono. Mas a sua simbologia e a memória afetiva que ele carrega para os pessoenses são inegáveis. Essas novas iniciativas de revitalização são cruciais não apenas para a conservação física, mas para reintegrar o espaço à vida social da cidade e criar um ambiente propício para que a população volte a ocupá-lo com segurança e com propósito. E aí, curtiu o nosso rolê? O Pavilhão do Chá é um convite aberto para todos aqueles que querem se conectar e conhecer a história da nossa cidade. Se você se enquadra nesse perfil, então venha conhecer, venha ocupar, venha sentir a história do Pavilhão do Chá. É isso, o Patrimônio vai ficando por aqui e eu te encontro numa próxima.